Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatais, São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 6, nos seus versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Eu queria ficar com você hoje em 2 detalhes desse texto. Primeiro, que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. O que significa uma ovelha sem pastor? Significa uma ovelha faminta, sedenta, sem cuidado e sem proteção. Então, como estava essa multidão? Ela estava faminta, sedenta, sem cuidados e sem proteção. Ou seja, da mesma forma que uma ovelha depende de tudo do pastor, essa multidão dependia inteiramente de pastores, só que não haviam pastores para conduzir esse rebanho, para conduzir essas pessoas, essas ovelhas. Então Jesus tem compaixão, se deixa conduzir pelas suas entranhas de misericórdia e ele vai fazer algo por essa multidão que estava como ovelha sem pastor. Se uma ovelha sem pastor é uma ovelha faminta, sedenta, sem cuidados e desprotegida, significa que essa multidão precisava ser alimentada, ser saciada, ser cuidada e ser protegida. Então, antes de Jesus dar a essa multidão de comer, Jesus vai fazer algo extremamente importante que nós vemos aqui na palavra. Que aqui está o detalhe importante que eu gostaria de trazer para você. Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, a maneira de alimentar, a maneira de saciar, a maneira de cuidar e proteger essa multidão que estava perdida como ovelha sem pastor, a maneira de Jesus fazer isso é através do ensinamento da sua palavra, é através do Evangelho. Ele que é a própria palavra, agora ele vai ensinar a essa multidão como viver segundo o seu próprio coração. Como viver, como se deixar conduzir através do próprio Jesus, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, como nós estamos vivendo nesse tempo ainda do Natal. Então, ou seja, a melhor maneira de cuidar, de alimentar alguém, de saciar alguém,
de cuidar de alguém e de proteger alguém é dando para essa pessoa a verdade do Evangelho, a verdade da doutrina de Jesus, a verdade da palavra de Jesus, a verdade daquilo que é o próprio Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, o único caminho, a verdade absoluta e que traz vida e vida em abundância. Então, antes de alimentar essa multidão, Jesus a ensinou as verdades do céu, para que nessa terra essa multidão pudesse viver segundo os pensamentos de Deus, segundo aquilo que os céus estão dizendo para viver, segundo o pensamento do próprio Deus. É Jesus que vai dizer: eu vos dou a conhecer tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. Já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque vos dou a conhecer aquilo que eu ouvi de meu Pai. Então, o primeiro ensinamento de Jesus para essa multidão é um ensinamento que vai alimentar essa multidão, saciar essa multidão, como aquela samaritana foi saciada, cuidar dessa multidão como o pastor cuida, curando as feridas das ovelhas e protegendo essas ovelhas dos lobos vorazes, dos lobos selvagens, dos animais indomáveis, dos animais selvagens que querem devorar a ovelha como o cordeiro em meio a leões. Não foi isso que Jesus disse para Simão Pedro? Quando faz aquela pergunta depois da ressurreição, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava, depois de cada resposta Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, enfim. Ou seja, eu lhe confio aquilo que me pertence, que são as minhas ovelhas. São elas que eu te confio, Simão Pedro, para que tu possas alimentá-las, saciá-las, cuidar dessas ovelhas e protegê-las. Então é isso que Jesus faz. E a Bíblia, aqui no Evangelho, vai dizer claramente para nós a primeira maneira que Jesus utilizou para cuidar dessas ovelhas é ensinando a elas a verdade, é dando a elas o alimento que é o Evangelho, alimentando-as para o céu, para logo em seguida alimentá-las nessa terra. Alimentou-as das coisas celestes para que elas pudessem ser alimentadas das coisas terrenas a partir das coisas celestes. Aí está o grande segredo. Para cuidar das ovelhas, para cuidar da multidão, para proteger a multidão, dando a essa multidão a verdade que é a palavra de Deus. Que o Senhor neste dia possa nos ensinar muitas coisas. Que o Senhor neste dia possa cuidar de nós que estamos no deserto. Que Ele possa nos ensinar o seu Evangelho, a sua palavra. Assim seremos alimentados e não precisaremos de outro alimento a não ser aquele que é dado por Jesus. Assim seremos saciados com o seu Espírito e não com as coisas deste mundo. Assim seremos cuidados, as nossas feridas serão enfaixadas e curadas com o óleo do alto, com o óleo do Espírito, e seremos protegidos da mentira do diabo que quer nos roubar, matar e destruir. Que o Senhor lhe abençoe e que neste dia Ele lhe ensine muitas coisas. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José. Oferecimento de dogma, artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.